Opa, esse é o No Brain No Game, uma série de lives para exercitar a sua mente. Eu sou o André Carvalho, da Mindbeat Comunicação. Estou aqui apresentando e tentando aprender alguma coisa hoje com o meu parceiro Rafael Estrada, está aqui comigo. Está pertinho Opa, de mim só na tela, mas fisicamente estamos bem distantes, né, Rafa? Rafa está lá no é isso Canadá. aí, Como é que estão as coisas imagino. aí? Olha, agora é verão, então estou só aproveitando, tentando aproveitar o verão, né? Porque eu sei que dura muito pouco, dura tipo, sei lá, 40 dias no máximo. Então daqui a pouquinho eu volto pra neve. Mas é verão, é só curtição. Que delícia, cara. E o Beleza. Rafa, vou apresentar um pouquinho dele para vocês, mas depois ele vai falar melhor do que eu sobre o que ele faz. Ele é um profissional de UX lá no Canadá, na empresa chamada Aldela, que é de um grupo conhecido como Beyond. Olha E, lá, que é francês, e, e ele vai francês, explicar. Francês, o meu francês não está em dia, então você me desculpa. O Rafa vai Bom, tentar fazer a gente ter um pouco de UX. Eu sou leigo nesse assunto, eu conheço muito pouco, mas cada vez mais imperativo nos negócios, né? Acho que um pouco do que ele vai falar vai deixar isso claro para a gente. E antes de eu passar a palavra para o Rafa, eu não posso deixar de agradecer a ele por dedicar esse tempinho para falar com a gente. Não é a ideia que seja uma conversa muito extensa. A gente vai fazer isso 30, 40 minutos no máximo, tudo. No fim, a gente vai abrir para perguntas. Então, vocês podem usar o chat dessa transmissão aí do Twitch. Você precisa fazer uma inscrição, mas é rápida, é gratuita. Você faz e consegue participar no nosso chat também, fazendo as perguntas. E no final da nossa live, eu vou fazer as perguntas para o Rafa. Eu também quero agradecer ao pessoal da Mindbeat que está fazendo toda a infra aqui por trás da nossa transmissão, o Stan Antonelli, o Edgar Onemura, a Gabriela Chung, a Ananda Andrade, Karen Shibana, e fazer um salve aqui também especial para o meu camarada Marco Sá, que fez a trilha, e vocês verem que dá um pouquinho de trabalho, né, fazer live, mas é legal, é gostoso. Contigo, Rafa. beleza. Bom, eu queria agradecer primeiro a galera aí, a equipe inteira, né, pela oportunidade de falar de um assunto que é tão comum, né? É bem comum mesmo, assim, mais do que a gente imagina. Então, falar de UX está presente em todos os momentos da vida, não é só, né, quando a gente fala de tecnologia. Então, eu vou focar muito brevemente no assunto, vou começar muito pela história, sobre o que é o UX, né? Acho que é muito importante explicar o que é, né, de onde vem, qual é a necessidade, e também não vou fazer previsão, acho que é capaz de fazer nenhuma previsão, né, de nenhum assunto, né, na pandemia, porque a gente não sabe, né, o que hoje é uma verdade, amanhã é outra coisa. Então eu vou basicamente parar com a percepção, o que a gente aprendeu nesses 6 meses aí de pandemia, e bom, no final a gente bate um papo, tira dúvida, né? Acho que vai ser uma coisa bacana aí. Bom, falar um pouco de mim, estou no mercado de internet, especificamente em tecnologia e comunicação, há muito tempo, há mais de 15 anos. E atualmente decidi mudar para o Canadá, né, vir para Toronto. E eu trabalho para uma empresa que começou, né, em Silicon Valley, então eu tenho headquarters em São Francisco e tem algumas filiais no mundo. Uma delas fica aqui em Montreal, que é a Au-Delà, por isso que é francês, que Au-Delà é Beyond em francês. Então, a Beyond, bem resumidamente, o que ela faz é pegar todos os dados, né, os dados que são dados de supply, de transferência de arquivo, de todos os dados de voz, etc., todos os dados que você gera, né, com o seu celular ou com a sua internet, tudo isso pode ser lido e pode ser interpretado e pode ser analisado e transformado num gráfico, dependendo da sua necessidade. Se você é um telecom e se você quer entender, né, não só o comportamento do seu público, mas também a sua rede, quais são os problemas, etc., você consegue, através dos dados de geolocalização e de transferência, você consegue analisar e entender como é que a rede funciona. Então, basicamente, minha função é ficar entre os engenheiros, né, que trazem esses dados e algumas respostas, e os product owners que trazem as perguntas do tipo, por que
sei lá, por que minha rede está lenta em tal região. Então, eu faço um pouco o meio de campo, trazendo a UX entre o que é dado, o que é aquele dado bem maçante, bem chato, para uma resposta que é negócio. Né? Então, eu vou dizer, olha, tá lento nessa ponta porque as pessoas consomem muito Netflix. Né? Então, pode ser. Né? Então, isso a gente consegue analisar através de dados. Bom, eu vou contar um pouco da história, né, primeiro, do UX, para vocês entenderem que ele sempre esteve aqui, ele nunca teve esse nome, mas ele é intrínseco em qualquer natureza, qualquer operação que a gente faça entre o homem e a máquina. Os primeiros registros, né, de UX foram na China antiga. Então, 4.000 anos antes de Cristo, não existia aquela concepção de sala, quarto, o que é um espaço, como é que eu vou passar para lá e para cá. Parece engraçado, mas não tinha essa concepção de espaço, né, de mobiliário. Então, a primeira aparição do termo user-friendly, do UX, surgiu daí. Uma necessidade dos espaços, né, serem organizados para que a energia pudesse, né, permear por entre esses espaços. Então, é muito filosófico, né? É bem China antiga, mas é bem o que o UX se propõe a fazer. Então, é organizar, né, uma interação entre o humano, né, e o espaço como um todo. Não só a tecnologia, não, nesse caso aqui, seria mais voltado para uma coisa espacial mesmo, né, de móvel, né, imobiliário. A partir daí a gente tem na Grécia Antiga a criação da ergonomia. Né? A ergonomia também, ela é UX. Né? Ela é a relação de homem e máquina. Então, na Grécia Antiga, existia a necessidade de melhorar as ferramentas de trabalho, né? de ter mais segurança, né? Para você, enfim, mover um pilar, mover uma rocha, qualquer que seja o ideal. E isso se transformou num conceito de ergonomia. Então, a ergonomia que a gente conhece de cadeira, mesa, computadora, ela é basicamente uma coisa que surgiu na Grécia Antiga. E aí eu vou falar um pouco do primeiro UX designer que existiu, né, considerado UX designer, assim, por muito, foi o Disney. Ele criou um conceito de um novo mundo, né, pautado em inovação e tecnologia. Então, a ideia dele foi realmente conhecer o seu público, né? Ele criou um projeto, né? No começo se chamava Project Florida e depois virou, né, Disneylândia. Então ele criou uma cidade com tudo que é tipo de tecnologia nova, inovação, novas arquiteturas, tudo isso, né, transformou Epcot, que é Experimental Prototype Community of Tomorrow. Então, é exatamente o que o conceito de inovação traz, né? De experimentação, de prototipar, né? E pensar no amanhã. O Walt Disney era visionário, assim. Claro, depois que ele morreu, a empresa passou a assumir a Disneyland como principal fonte de renda. Então, eles desistiram um pouco desse projeto de inovação, criar uma cidade, né, futurista, e investiram mais em parque, uma coisa mais de entretenimento mesmo. Mas ficou o legado, né, de inovação mesmo, né, que ele criou lá nos anos 60, muito curioso. Também falar na Apple. A Apple acho que é um dos principais players de UX do mercado, né, da história. Então, né, desde a época do início, né, que o Steve Jobs ele já tinha toda a concepção, né, de transformar aquilo que era um computador. Antigamente ele não cabia numa sala, né, às vezes não cabia num prédio. E quando os PCs surgiram, ele tinha essa visão de transformar aquele monstro em algo que pelo menos coubesse na mesa, né, que pelo menos tivesse uma usabilidade acessível para um usuário doméstico, né? Então, ele conseguiu adotar as principais ferramentas
né, na época de usabilidade. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o mouse, né, ele foi uma invenção da Xerox, né? A Xerox criou para as suas impressoras, mas quem adotou e quem tornou o mouse, né, algo realmente importante e para a usabilidade, né, foi a Apple. Então, o próprio tamanho do computador, eles conseguiram reduzir o tamanho, caber numa mesa. Eles trouxeram o GUI, né, basicamente é Graphical User Interface, que, bom, antigamente o computador só tinha letra, número, fósforo verde, preto, então era bem arcaico, e aí surgiu, né, o conceito de skeuomorphism. Eu tentei achar essa palavra em português, não sei se tem, algumas pessoas chamam de skeuomorfismo, mas eu juro que não consegui achar no vocabulário, que é basicamente um conceito de você trazer, por exemplo, quem é mais antigo aqui lembra que no Windows 3.11, no Windows 3.1 ou 3.11, tinham aqueles ícones, todos os botões do computador, cada ícone era representado por uma imagem de algo do mundo real, né? Então você tinha, sei lá, uma lixeira, um clips, um microfone quando era para gravar alguma coisa. Então era sempre um objeto, sabe? O calendário era um calendário, né, bonitinho lá, você tinha que clicar e abrir o calendário. E essa associação do mundo real com o digital, essa interface, né, chamada skeuomorphism, isso era muito comum, né? Hoje está mudando, né? A Microsoft, por incrível que pareça, ela começou essa revolução nos anos 90, no final dos anos 90, 2000, com o Metro, né? Eles criaram depois eu vou mandar essa apresentação para todo mundo, vou deixar tudo disponível, e aí vocês podem pesquisar todas essas nomenclaturas, mas existia uma interface chamada Metro, né, que saiu com, se não me engano, Windows 2000, provavelmente, e ela trazia um conceito muito mais flat, né, sem ter sombra, sem ter peso, né, sem ter que trazer o mundo real para a interface. E o Google, né, se apoderou um pouco dessa filosofia, desse sistema de design, e o Material, que hoje é um dos sistemas mais adotados, né, do mundo. Então, tudo que a gente vê, tudo não, mas muita coisa que a gente vê hoje nos celulares, nas interfaces comuns, vem do Material. Então, a gente está deixando de ser uma interface tão literal, né, para ser uma interface mais gráfica, mais linear, mais... Então, a gente troca um pouco o telefone, a agenda, o Clips, pelo papel e caneta, né? Basicamente é isso. Então, hoje as interfaces, você olha o iPad, o iPhone, o Android, se parecem mais com anotações e papel e caneta e menos com uma coisa muito, muito real, né? Legal. E é engraçado falar porque, por exemplo, o botão de save, né, de todo programa que a gente usa hoje é um disquetezinho, né? Porque você procura o botão para salvar alguma coisa, o ícone é aquele disquete. Você pegar um moleque, um adolescente, ele não sabe o que é um disquete, nunca viu, né? Talvez se você mostrar ele um disquete, ele vai achar que é sei lá, ele vai achar que é um botão de save impresso numa impressora 3D, sabe? Então, você vê como muda, porque ele nem conhece o que é o objeto, mas ele conhece o ícone, ele sabe o que aquilo representa, ele sabe para que aquilo serve. E isso é um reflexo um pouco do que o X pode trazer, né, para a mente e para a interação humana e máquina. E aí, finalmente, em 95, só em 95, o Donald Norman, ele era um cientista, né, ele era um cientista cognitivo da época, né, que trabalhava como designer-chefe da época, trabalhou durante muito tempo, hoje está com 84 anos, ainda é vivo, mas achou um legado também dentro da Apple absurdo, e ele cravou o nome. Então ele inventou não, mas ele cravou o nome User Experience, né? Ele se denominou como um User Experience Manager. Então esse era o cargo dele dentro da Apple, e ele
atuava muito entendendo, né, o consumidor, enfim, o usuário. Eu vou chamar de usuário porque em português, em inglês é user, fica mais fácil, mas ele entende o usuário e se comunica, né, com aquele usuário de forma muito direta e muito específica, né? Então, esse cara é gênio. Ele tem um livro, se não me engano, o dele é The Design of Everyday Things, alguma coisa assim, onde ele tem muitos insights, né? Ele traz uma série de insights que são usados até hoje. Se você imaginar que o livro foi escrito em 1988, eu acho, ele traz coisas que são atemporais, que são usadas até hoje para uma, sei lá, para uma interface de, sei lá, de Apple Watch, por exemplo. Então é muito, muito interessante, muito atemporal, né? Vale a... Bom, e aí, passada a história um pouco, então acho que ficou um pouco claro que user experience não é só tecnologia e computador, aplicativo, né? Então é muito mais a relação, de novo, de máquina e homem, está muito mais nesse sentido do que o que a gente faz no aplicativo, do que a interface, né? E aí eu vou falar um pouco agora só dos pilares, né? Claro, existem muitos pilares, muito mais do que isso, mas esses são os principais que a gente usa para definir, né, os conceitos de UX, tá? O primeiro de todos é a pesquisa, né? Eu coloquei a foto do Einstein, porque tem uma história muito engraçada que ele foi convidado, né, para dar uma palestra sobre física quântica por uma empresa, e ele começou a pesquisar as pessoas que iam participar desse workshop, dessa palestra, e ele identificou que ninguém tinha conhecimento de física quântica, eram pessoas, eram contadores, eram advogados, eram pessoas que não tinham nem o menor conhecimento de física quântica. E ele falou, eu não vou falar né, de teoria, de fórmula, e ele era um exímio tocador de violino, violinista. E aí o que ele fez? Ele sentou, tocou violino durante 30 minutos, todo mundo aplaudiu, todo mundo saiu dali, né? Nossa, foi demais, foi uma palestra, melhor aparição que eu já vi. Por quê? Porque ele identificou que as pessoas não estavam ali para entender das fórmulas, entender, né, da física quântica em si. Elas estavam ali como pessoa, né? Como figura. Né? Então é muito engraçado porque a fase de pesquisa de UX é justamente isso. É você entender o que o teu público quer, né? O que o teu cliente ou os consumidores, né? Para que vai servir aquela solução que você está trazendo. E às vezes é uma coisa tão simples e não adianta reinventar a roda ou fazer uma coisa muito grande, e é só uma coisa muito simples e você consegue atingir com uma mínima pesquisa. E a forma de pesquisa tem N formas de pesquisa. Pesquisa tradicional, qualitativa, quantitativa, até basicamente uma busca no Google. Então, acho que vale, nesse caso, qualquer tipo de pesquisa, de pensar qualquer UX. A segunda etapa é o conteúdo, né? Conteúdo se traduz por, né, quais são as soluções. Então, depois que você tem a pesquisa completa e todos os problemas, você vai para as soluções. Então, a gente tem uma série de formas de fazer essas soluções aparecerem em forma de brainstorm, com post-it, tem um monte de atividades que você consegue escrever e associar as soluções ao problema. E aí você consegue, por exemplo, até identificar qual é a prioridade, quanto tempo demora, se é muito rápido, se é uma coisa muito complexa. Assim. Então, é interessante porque nessa fase, além de você detectar a solução dos problemas, você já consegue transformar isso num pipeline, num projeto que pode se tornar um sprint aí de Agile, para quem conhece, trabalha com Agile. Depois da arquitetura, né, coloquei uma foto aí, basicamente a arquitetura ela ajuda a enquadrar o problema com a solução. Então, eu coloquei uma foto do antes e depois de uma geladeira que tem os mesmos elementos, né? Então, a arquitetura ela vai ajudar até o teu cliente a te julgar, né? Então, se você tem
uma plataforma, seja um aplicativo ou um site, ou qualquer coisa que você tenha, e ela é mal organizada, mesmo que a solução esteja lá, mesmo que você tenha tudo dentro do teu aplicativo, do teu site, a arquitetura ela vai te fazer com que você seja julgado e você seja avaliado. Então, é como uma geladeira ali. Tem uma geladeira em cima e embaixo. A de baixo, quando você abre, você entende quem é a pessoa. Você fala, poxa, essa pessoa aqui, né? Ela tem, ou ela tem toque, né? Ou ela... E, por último, o design, né? Que é visual e interação. Né? A gente acha que design é só desenho, né? Mas não é. O design é... Tudo isso que a gente está falando aqui é design. Faz parte de um processo de design, né? Então, no caso do UX, é a última ponta, que você tem o primeiro de interação e depois de visual. Quando eu falo de visual, é quando você define cor, quando você bota realmente a emoção. Né? Então, você tem realmente... você traz o lado de branding, o lado mais lúdico da marca, e é mais quando você tem tudo isso arquitetado, já com os problemas, as soluções definidas, tudo, você só aplica isso à tua cara, né? Ao teu mood, né? E por último, eu vou falar, eu deixei a interação por último, ela vem do visual. O design de interação foi o que mais mudou, né, na pandemia. Então, depois do COVID-19, esse é o grande desafio do UX. Então, antes a gente achava que uma tela, um touch, isso já bastava, né, para você ser disruptivo, para você, por exemplo, fazer um pagamento, para você acessar o teu e-mail, e isso acabou, né, porque hoje em dia pouca gente tem coragem sei lá, de passar a mão em alguma coisa, em alguma superfície touch coletiva. É meio complexo, né? Até um elevador hoje em dia a gente não tem mais coragem de apertar, porque vai saber, né, o que tem ali. Isso acho que vai se permear por um longo tempo. Não é uma coisa que vai ser muito rápida da gente tirar essa mentalidade, porque está sendo muito difícil para todo mundo. Então, acho que esse é o principal ponto onde o UX vai se reinventar e tem que se reinventar, né? É na interação. Como é que você, de fato, usa, né, uma interface. Então, eu vou colocar aqui agora alguns exemplos. Vou falar um pouco do mercado em si. Então, basicamente, a gente tem um cenário que até é engraçado, porque as empresas que são grandes, né, os grandes players de mercado, eles têm uma dificuldade muito grande para poder, né, sair de um ponto e ir para outro. Por uma série de motivos, né? Tem muito funcionário, ou tem grande estoque, ou tem muitas lojas. Então é muito difícil uma empresa se adaptar e ser menor, né, e ser mais lean. É diferente de uma startup, né, de uma empresa pequena, onde você consegue sair de um ponto A para um ponto B, né, fazendo um bootcamp, fazendo uma mudança muito, é claro, é uma mudança drástica e grande, mas de impacto para a empresa não é algo tão gigantesco. Então a gente está vendo isso hoje, né, muitas empresas que tinham investimento estavam sendo, como é que fala, amparadas, né, por grandes fundos e grandes bancos, tendo que estar sozinhas agora no mercado, tendo que, né, se desgarrar das empresas investidoras, e estão sobrevivendo. Tem muitas que vão fechar, porque a gente está no meio de uma crise, não dá para negar, a crise é muito, muito pesada, mas outras vão surgir e outras vão se reinventar, né? Então isso de novo, eu não estou aqui para fazer nenhum tipo né, de julgamento ou de previsão, mas o que eu tenho para mostrar aqui é o que tem acontecido até agora. Eu vou citar um caso, um case que está rolando aqui em Toronto, né? Então, esse aplicativo chamado Ritual, ele é como se fosse um Uber Eats, né? Mas a grande diferença é que, primeiro, ele é pequeno, ele é perto do Uber Eats, ele é bem pequeno, e ganhou
né, há pouco tempo atrás, acho que foi em maio, no meio de maio, ele ganhou da prefeitura de Toronto um subsídio para poder ser o oficial, o parceiro oficial de todos os estabelecimentos, seja a padaria, seja um açougue, né, seja um mercado. Então, todos os estabelecimentos que trabalham com alimentação, eles podem usar o Ritual sem pagar nada, nem de comissão, nem de valor mensal para o resto da vida. E, claro, estou falando do Canadá, é muito mais fácil quando você tem o suporte do governo nesse nível. Então, isso muda um pouco o jogo, porque você consegue equalizar e consegue colocar lado a lado dois players, que é basicamente uma lanchonete de esquina e o McDonald's ou o Popeyes. E o que eu quero dizer com isso, né, em termos de UX? Que a UX ela vai extrapolar o digital. Então você vai sair um pouco do buscar no Uber e pedir e para uma coisa de recebi em casa, eu vou olhar a embalagem, eu vou olhar o sabor, o produto em si. Então, isso agora faz uma grande diferença. Então não adianta você ter um caminhão de dinheiro, claro, caminhão de dinheiro ajuda bastante, mas se você tem um caminhão de dinheiro no Ritual ou no Uber Eats, você está do lado do teu concorrente, que é uma micro lanchonete, micro cervejaria, dependendo do negócio, você concorre diretamente com esse cara. E se você não se reinventar, ele vai crescer exponencialmente. Então é uma coisa que tem acontecido bastante. Assim. As lojas de varejo, né, não, elas também estão se reinventando. Antigamente tinha esse conceito do wait and see, então dentro das lojas os vendedores não podem mais ficar esperando os clientes, eles têm que fazer alguma coisa no digital. Então tem uma inversão de jornada sutil, mas existe essa versão de jornada. Então você tem que chamar atenção no digital e levar essa experiência, né, de comprar online e pegar na loja. Isso é muito difícil, assim, em termos de controle de estoque, de você poder fazer toda essa não chega a ser um fulfillment, mas toda essa logística de vender online e reservar para a pessoa pegar na loja e, obviamente, mantendo todo o compliance de Covid, etc., é difícil, é bem difícil, está sendo um grande desafio, assim. E uma outra coisa que tem crescido bastante é o social commerce. Então, aumentou o social distance, né? Mas a galera tá no Facebook, tá nas redes sociais, e muita gente tem comprado bastante. Então, o próprio TikTok, eu estou citando aqui a Levis aqui do Canadá, que aqui chama Levi, a Levis do Canadá, fechou uma parceria com o TikTok, eles colocaram um botão Shop Now, e aumentou as compras de uma linha de jeans em mais de 50%. Claro, já teve isso com uma série de outros players de social media e tal, mas parece que agora, assim, as pessoas estão mais propensas a consumir e a comprar de forma social. E quando eu falo social, não é por falar, comprei no Facebook e acabou, não. Você tem review, você cria uma comunidade em cima daquilo que você está comprando. Isso é muito interessante, porque gera dado e, basicamente, para a UX, o mais importante é a geração, né, de dados, né, a geração de dados que vão retroalimentar uma pesquisa, né, vão trazer novos problemas, vão precisar de novas soluções, e isso vira uma coisa que se retroalimenta. Então, no caso do social commerce, é uma coisa que você pode ter uma loja de um produto muito específico. Sei lá, aqui no Canadá tem gente que faz pesca baixo gelo, né? Tem pouquíssima gente que compra isso, mas existe um nicho, né? E o social commerce é uma coisa muito legal para isso, porque as pessoas trocam experiência ali, você consegue se sobressair realmente se você é uma boa marca, se você tem não só uma presença online importante, mas um pós-venda e todo um produto que faça diferença. Esse exemplo do My Walmart é um exemplo interessante porque eu uso ele aqui, né?
coisa que no Brasil eu nunca pensei em utilizar por uma série de motivos, mas aqui funciona. Então você vai no mercado, você não fala com ninguém, você só entra com seu celular e todos os produtos obrigatoriamente eles têm um código de barras, até as verduras, etc. Você tira uma fotinho, ele já te dá o preço, você põe no carrinho e continua. No final, você ou paga pelo app e vai embora, né? Vai embora mesmo, não tem validação. Até fica uma pessoa no caixa, ela desconfia de você, pede só mostra o celular, mas comigo não aconteceu, não sei porquê. Mas ou você pode escanear o celular num quiosque também, se você não quiser pagar um cartão lá na hora. Então é muito interessante porque é uma coisa que a gente usa aqui, eu sei que funciona muito bem. E também surgiu durante a pandemia, então eu não uso caixa, passo por caixa, não pego sacola, nada, eu vou direto, só uso o carrinho basicamente. E é uma coisa que ajuda muito a diminuir a contagem. Esse é um outro app também daqui de Toronto. Muitas empresas fecharam, muitas empresas estão fechando, então, e principalmente, eu vou dar restaurantes, que é o exemplo mais fácil da gente tangibilizar. Muitos restaurantes fecham um dia, no dia seguinte tem que abrir, no dia seguinte fecha, mandar embora, contrata. E aí complica, como é que você faz um contrato, como é que você, né, consegue manter os seus funcionários quando você tem esse turnover tão alto e essa indefinição segunda onda, se vai vir, se não vai vir. E esse site ele é um shift maker. Então, se você é um profissional que procura trabalho quinta-feira, vamos supor, você tem quinta livre por algum motivo, e um restaurante ele abre as quintas somente porque ele tem agora o orçamento reduzido, ou ele não tem condição de abrir todos os dias, ele se dá um match com esse aplicativo, com esse estabelecimento, o orientador pode pagar no aplicativo, você recebe e não tem contrato, não tem vínculo empregatício, não tem contrato. Então isso aqui é legal, porque, claro, é uma coisa meio temporária, mas o governo ele suporta esse tipo de ideia. O restaurante Joey, ele é um restaurante daqui de Toronto também. Ele não é tão caro, mas ele é mais caro do que os concorrentes. Ele prima aquela coisa do ingrediente, ele foca nos ingredientes. Então, ele tem ingredientes que são orgânicos, diferenciados. E no meio da pandemia, ele viu uma oportunidade de se diferenciar mandando kit, né, kit de refeição. Eu sei que tem bastante no Brasil já. E eu acho que é uma boa experiência de user experience para que você consiga, além da comida, né, além do que você pediu, tem uma coisa de cozinhar e reproduzir um pouco a experiência, né, do que você tinha num restaurante. Você consegue colocar um prato de vidro no plástico. Então, acho que essas coisinhas estão fazendo a diferença e estão fazendo essas empresas sobressaírem. Aí fica a pergunta, né? E depois, né, como é que a gente vai ficar? Então, assim, teve um estudo da McKinsey que mesmo depois, né, depois da pandemia controlada ou com uma possível vacina, as pessoas vão continuar com os velhos hábitos, com os hábitos atuais, desculpa. Então, elas vão continuar consumindo online, elas vão continuar tendo esse novo comportamento, né, daqui para frente. E isso abre um espaço gigantesco para coisas que eu nem falei aqui, né, que são interfaces de UX bem mais que não são maduras, né, são bem mais verdes do que as outras. E isso inclui a interface voz. Então você tem, por exemplo, a Siri, você tem a própria Alexa agora, que estão vendendo bastante no Brasil, Cortana, etc. IoT, né? Então IoT são coisas que funcionam sobre a internet, não sei traduzir direito, mas a Amazon ela inventou um Smart Oven. Então você tem um forno, esse forno ele mistura micro-ondas, forno convencional, micro-ondas, forno convencional e air fryer, onde você põe os ingredientes, você diz o que está fazendo e ele vai falando com você. Ó, você precisa virar, você mexer, já está pronto, adiciona tal ingrediente. E é muito interessante, porque você tem um dispositivo que não tem categoria, ele só é um forno lá, inteligente,
e por comando de voz você vai cozinhando e vai conversando e a coisa vai ficando pronta. Então é um exemplo bem básico, mas para você ver como a Amazon está investindo, né, nesse segmento. Fora inteligência artificial, realidade aumentada, então tem muito mercado pela frente, né, para gente atacar, e eu acho que depois da pandemia, depois de que passar ou que a gente conseguir controlar essa pandemia, eu acredito que a gente vai conseguir, se não for esse ano, pelo menos no início do ano que vem, a gente ainda tem um desafio muito grande para que isso nunca mais aconteça. Então, acho que essa é a dica. E eu coloquei esse GIF aqui para a gente lembrar que toda vez que a gente receber esse maldito negócio, que eu nem sei o nome disso, na timeline para comprar, é que a gente está ficando muito feio na usabilidade, porque isso é uma gambiarra, né? Isso é uma coisa que não existe, a gente só usa porque o botão está ali, ele não pode ser apertado com o dedo, e você usa uma gambiarra para abrir, fechar e apertar. E é isso, eu queria agradecer de novo a galera que fez o convite, foi bem bacana, né? Eu fiz em 37 minutos, foi bom. Então, e se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar e-mail, pode adicionar em rede social, né? Fico à disposição aí. E aí vamos falar um pouco, acho que tem algumas perguntas, né? Eu vou tirar só aqui da apresentação. É isso aí, Rafa. Pronto, obrigado. Que bom que você está agora otimista, hein? Que bom que você está otimista aí com o fim da pandemia. Espero que você seja mais certo do que eu. Eu estou um pouco mais pessimista. Eu acho que o fim é um negócio bem, é uma palavra bem, né, difícil, né, de cravar. Mas vai começar o controle. De alguma forma vai começar esse controle, vamos dizer, médico, de alguma forma. Tem que começar, pelo amor de Deus. Estou muito curioso com algumas coisas, porque você falou, né, de o quanto isso já foi uma quebrança, uma nova apresentação de de um novo paradigma, né, de UX, quando a pandemia se instalou. Então, você tem que pensar se a pessoa vai poder usar, por exemplo, uma tela touch ou não, porque tem uma alta chance ali dela se contaminar. Exato. Tem gente fazendo essa gambiarra que você colocou para não se contaminar, então a coisa vai ficando meio selvagem até, né? As inovações vão ficando meio selvagens. Eu tenho uma pergunta para te fazer que eu vi que fizeram aqui no chat, é um pouco do que eu também queria te perguntar, sobre o que você tem visto de soluções que são típicas de coisas não planejadas, vou dizer assim. Quer dizer, eu tenho agora um problema diante de mim, que é uma pandemia, as pessoas precisam tocar nas coisas para interagir com o meu produto, com o meu serviço, com o meu elevador, mas agora elas vão evitar fazer isso. Como é que eu soluciono esse problema, né? Eu tenho um case assim que não é tão gambiarra, mas que eu acho que foi bem pensado, né? Você vai aqui no mercado no Brasil e para você entrar você tem um álcool gel, alguns dos supermercados têm um álcool gel que você aciona, né? Você não aperta nada, você aciona com o pé. E olha, eu acho relativamente inteligente, econômico, simples, né? Uma solução simples, que realmente você tem um tipo de contato a menos. Só que aí não pensaram em determinados públicos, por exemplo, alguns deficientes físicos têm mais dificuldade de fazer isso. Então, eu vi alguns já colocaram uma gambiarra nesse device. Então, tem um negócio que o cara com a mão aperta o negócio do pé para sair o álcool, entendeu? É engraçado essa coisa da gambiarra, mas ali a criatividade de UX, né? Quantos profissionais de UX a pandemia formou? Então, na verdade, essa pergunta é boa. Na verdade, eu acho que a gambiarra é válida sempre, né? Ela sempre é válida, porque a gambiarra ela identifica uma necessidade, né? Então ela só existe porque existe o problema, né? A solução ela pode não ser óbvio, né? Uhum. Eu vou falar pelo digital, né? Que é onde eu posso falar com propriedade. Quando a gente tem dados, né? Quando a gente tem dado envolvido, a gente consegue analisar e melhorar a solução sempre. Então, como eu falei, é uma coisa que se retroalimenta. Então, você faz uma gambiarra e ela passa a não funcionar tão bem. E você entende por quê, porque você tem todo o tracking do teu consumidor ali, por que ele desiste de preencher um formulário, por que ele não clica no botão, né? Você tem várias formas de traquear isso e falar, é porque o formulário é longo, porque o botão está numa posição escondida, enfim. Então eu acho que
que quando você tem o estudo, e quando você tem uma ação, né, de melhoria daquela usabilidade, isso não tem fim, porque você nunca vai ter, né, uma coisa que é uma usabilidade que é definidamente, por definição, aquela coisa é a melhor e não existe nada melhor do que aquilo. Você sempre vai ter algo que a gente nunca pensou. Vide o iPhone, o iPod, desculpa. O iPod, quando veio com o touch, né, já alguns touches da Samsung, tinha uns compact da vida, tinha muito touch, né, tinha muita superfície touch. Só que eles trouxeram de uma forma tão diferente, tão boa, né, baseada no que era ruim, que revolucionou o mercado não só de touchscreen, mas de música, de telefonia, de computação. Então é uma coisa que ninguém esperava que somente um touch do iPod pudesse proporcionar uma revolução tão grande. E a gente tem hoje uma série de aplicativos, devices, dispositivos que existem e são que são por conta de uma melhoriazinha numa superfície touch. Então, respondendo a tua pergunta, tem um monte de problema, a gente tenta lidar com eles, mas óbvio, se não tiver ninguém tentando melhorar ou criando uma startup, criando uma empresa para resolver aquele problema, ele vai ficar de eterno. O vídeo é esse negocinho que você bota no elevador, que é uma gambiarra que funciona, óbvio. Tipo, eu teria um daquele, mas pô, não tem sentido. Se o botão não pode ser apertado, comanda ele por voz, enfim, comanda ele por gesto, qualquer outra forma, sabe? Rafa, tô com uma pergunta aqui do Daí, Pablito Andrade. Ele quer conheço, conheço, saber, conhece? conheço. Ele quer saber se sua opinião, se você acha que o case do Walmart é possível aqui no Brasil. É difícil. Cara, assim, eu vou falar um pouco fora UX. É muito difícil ficar comparando o Brasil, o Canadá, né? É muito difícil. Porque, primeiro, tem uma questão de educação, tem uma questão né, de cultura, né, de história mesmo, né? É muito diferente. Acho que sim, acho que funcionaria, né? Acho que no começo talvez fosse uma coisa difícil de lidar, porque muita gente ia querer aproveitar, etc. Mas acho que funciona assim, tem dispositivo para você controlar. Aqui também tem muito, não vou dizer roubo, mas tem muita gente querendo fazer ganhar vantagem. Tem muito brasileiro aqui, mentira, brincadeira. Então eu acho que, na verdade, dá para você controlar, dá para você colocar uma chancela, pode ser tecnológica ou assim, vai piorar o processo? Óbvio que vai, né? Você bota uma chancela de conferência ou um alarme, mas ele é viável, ele é possível, porque o problema, na verdade, assim, é como eu te falei, qual é como é que se monta um pensamento UX? Tem um problema, o problema é, as pessoas não podem tocar em nada, as pessoas não podem passar no caixa, vamos supor que esse é o problema. Qual é a solução? Aqui no Canadá, a solução é muito mais simples do que o Brasil. Aqui é criar um aplicativo com câmera, pronto. Né? Nada mais do que isso. Então, a pessoa vai, faz, ou compra, acabou. É muito mais simples. No Brasil, talvez tenha que colocar alarme, tenha que ter, sei lá, um RFID que você tem que passar o produto. Se ele não passar, ele apita quando sai. Enfim, tem N soluções. Então, dá para fazer. Basta né, ter alguma empresa que tenha grana, que tenha condição, que tenha fôlego. Aí entra uma outra história, né? Porque não é tão simples, né, ser empreendedor no Brasil quanto aqui. Então, mas dá sim, tem solução, sim. Ô, Rafa, eu tenho uma pergunta dupla. Se a gente supor que alguém esteja assistindo aqui ou essa live e tenha curiosidade ou interesse de trabalhar com UX, quais são, por um lado, competências que favorecem o UX, que são parte do seu trabalho, que fortalecem uma experiência de usuário bem feita, e quais são as ferramentas que você costuma usar aí, e ferramentas pagas ou gratuitas que são do dia a dia de um profissional de UX? Tá. Bom, para trabalhar com UX, na verdade, qualquer disciplina, qualquer né, pessoa né, do mercado pode trabalhar com UX. E, assim, quais são as competências que essa pessoa precisa ter? Em primeiro lugar, ela tem que ter uma habilidade em comunicação. Eu trabalho
dentro de agência de propaganda desde 2000, 2001. Então, eu entendo como funciona o mercado de comunicação, né? Então, o processo de design, de marketing, né, de gerência de projetos, né, de como gerenciar uma empresa, de investimento. Então, tudo isso corrobora para você ser um bom designer de UX. Lembrando que eu não sou designer de UX, né? Eu trabalho como UX engineer, que é uma função que o Google criou, né? E basicamente eu sou quase um leve trás, assim, eu trabalho com a galera de engenharia que fala código, né? Eu entendo esse código e traduzo isso para a equipe de produto, né? Que entende de negócio, que entende do que o cliente precisa. Mas, obviamente, entre esses dois tem um gap muito grande aí de usabilidade que as pessoas podem preencher. Tem que ter uma habilidade muito grande em análise, né, tanto de pesquisa quanto de analítica. Eu já trabalhei em empresas de pesquisa junto com o André, inclusive. Então, acho que isso é uma coisa que também é muito, muito importante, né, para um UX ter em mente, porque ele não vai trabalhar só com um aplicativo bonitinho, que cumpre o papel. Ele vai ter que, sim, entrevistar, ele vai ter que entender o que é uma persona e trazer um pouco para o produto uma visão mais holística, no sentido de atender vários tipos de persona ou consumidor que vai usar o aplicativo ou o produto em si. Design, acho que isso é fundamental. Design, quando eu falo design visual, né? Então, você tem que saber o que é um bom e um mau layout. Isso é princípio básico, assim, para você saber. Então, regra de tipografia, regra de cor, né, hierarquia visual, né, tudo que você tem de usabilidade e design é bom, né, e projeto em si, assim, acho que, né, você ter uma mentalidade mais estratégica e saber trabalhar com projetos é importante, né, então acho que esses são os pilares né, os maiores pilares para você poder ser um bom UX. Mas, de novo, nada impede de que você seja um UX muito específico, né, de uma necessidade muito específica, de uma empresa muito pequena, né, e só para se você tem uma boa experiência em qualquer tipo de produto, você pode falar por ele, você pode saber o que ele precisa ter, né, e para você poder vender e colocar ele no mercado. Então, não tem que ser uma pessoa de tecnologia ou de design, não. Você tem que ter um bom Uhum. entendimento do produto. Assim, esse é o princípio básico, né? Se você tem isso, a chance de você ter um bom UX é muito grande. Legal, Rafa. E pensando no outro perfil, uma pessoa que está provavelmente do lado de lá da sua mesa, o cliente final, as empresas que investem em UX. Eu sei que isso é muito particular do negócio da sua empresa ou do Canadá, isso pode variar muito, mas você acha que existe uma sensibilidade do cliente final no valor que o UX tem para o produto e para o serviço que eles estão desenvolvendo? Existe quando existe a concorrência, né? Então, como eu falei, hoje com a pandemia, você tem na mesma plataforma McDonald's e, sei lá, uma lanchonete de esquina. O que faz diferença entre as duas, nesse caso, né, ali é, claro, preço, tem uma série de outros fatores que fazem uma diferença na hora da escolha, tá? Mas quando você pede um produto ou outro, né, a experiência do usuário em si é o que vai fazer a diferença. Então, quando você tem o teu concorrente entregando uma embalagem muito mais legal, enfim, eu tô falando de embalagem, engraçado, né? Porque a gente não se preocupava em embalagem, estava morrendo, faca especial, essas coisas estavam acabando. E agora voltou, porque você recebeu um lanche numa embalagem tosca, né, num saco plástico, e receber um lanche ou uma compra, um instrumento ou uma roupa, uma embalagem tipo vai ou que seja sustentável, alguma coisa assim, faz uma mega diferença. Então, acho que isso faz com que o cliente valorize o UX, sabe? Porque Uhum. ele agora mais ainda está extrapolando só o digital. Então ele não é só
um botãozinho bonito, um layout legal, comprou, tive uma boa experiência. Não, ele tem todo um ecossistema que faz com que a experiência de compra, a experiência como um todo, né, faça diferença. Eu acho que isso os clientes têm olhado cada vez mais. Eu tenho visto um monte de case assim, de UX que tem me surpreendido. Aí só voltando à pergunta anterior, você perguntou das ferramentas. Eu tenho usado o Adobe XD, ele tem uma versão gratuita que você consegue usar. Você não consegue salvar na máquina, mas ele fica num cloud, é bem interessante, é bem bom. Você tem integração com Illustrator, com Photoshop, então para isso ele é bem interessante, para fazer a interface em si. Tem o Figma, que eu também tenho, mas o que é legal do Figma é que você tem colaboração, então no mesmo layout você pode ter 3 pessoas ao mesmo tempo mudando o botão, mudando cor, e ele é colaborativo, é muito interessante. Tem o Sketch, que acho que era o mais usado, acho que o XD passou. Aí você tem uma série de... Para arquitetura tem o InVision, e papel e caneta. Papel e caneta é o que é a melhor solução, assim, para você botar no papel e tentar desenhar mais ou menos um fluxo, né? Um wireflow, ou um mapa, a arquitetura em si, é o que eu mais uso hoje, acho que é isso. Legal, Rafa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Senão a gente já podemos encerrar. Queria agradecer aí seu tempo de novo, de estar aqui com a gente. Obrigado. Ah, não, chegou uma Obrigado. pergunta, então desculpa aí, vou te puxar Por de favor. novo para fazer uma pergunta. Chegou mais uma aqui. Quem foi? UX é uma experiência mais intuitiva ou analítica? É um usuário Full 16. Não sei se é assim pronuncia, FOX16 fez essa pergunta. UX é uma experiência mais intuitiva ou analítica? Mais intuitiva, que no final do dia é aquela vira analítica, né? O UX, como eu falei, voltando lá ao Feng Shui. O Feng Shui surgiu por uma necessidade intuitiva. Então as pessoas, tipo, elas não tinham noção de espaço, de eu preciso de uma cozinha, de um lugar para eu sentar, para eu relaxar, eu preciso de um lugar para comer, eu preciso de um lugar... Você fazia tudo em qualquer lugar. Então surgiu a necessidade, não, vamos organizar, vamos fazer uma coisa bonitinha, vamos criar um móvel, né, uma mesa, vamos colocar um corredor, um espaço para as pessoas passarem. Então ela acaba sendo, a princípio, intuitiva, né? Claro que cultural também um pouco, mas no fim do dia ela é analítica porque você, com os erros, obviamente que o primeiro móvel que surgiu ele não era o melhor, enfim, o primeiro aplicativo ele não é de longe ele é o melhor, o primeiro mouse, mas no fim do dia ela é analítica porque você analisa aquilo, como funciona e como é que você vai melhorar e como é que você transforma aquilo num outro dispositivo. Então, acho que no fim do dia, ela começa como intuitiva, mas se não existir o analítico no dia a dia, aquilo acaba sendo uma gambiarra. Né? É isso. Assim. Beleza. Rafa, eu vou te pedir só mais uma última pergunta, porque essa eu gostei Claro. bastante. Achei uma pergunta muito boa da Ananda. Ela perguntou se uma boa, porque pelo que você falou, né, e todo o processo de UX, vocês têm que ter uma perspicácia de entender o comportamento, as mudanças no comportamento, como é o caso do mundo pós-Covid. E agora, uma boa UX, segundo a pergunta da Ananda, ela teria a possibilidade de mudar o comportamento ou a cultura do usuário? Consegue, claro. Consegue. Se for para o benefício Consegue? do usuário, consegue. Aí, exemplo clássico são as mudanças de comportamento sobre dispositivo touch, por exemplo. Né? A gente tem forçado a sair do touch, aí para voz, aí para uma coisa menos contactless, claro, por uma questão hoje, né, do COVID, mas a gente consegue sim, e eu acho que esse é o papel, né, do UX, é tentar cada vez mais fazer com que as pessoas utilizem, tenham experiências melhores, né, sejam elas no digital, em aplicativo, mas na vida real mesmo. Né? É muito difícil a gente fazer isso numa sociedade que tem umas amarras, né, tem uns vícios muito conservadores, etc., mas é uma coisa que a gente consegue mudar, né, em função
uma série de necessidades, não só físicas, mas também culturais. Eu acho que sim. Legal. Então, finalmente eu vou agradecer aí sua disposição de falar com a gente e ensinar um pouco de UX, é um tema absolutamente novo para mim. E mesmo assim, já estive de frente com problemas de UX algumas vezes. Então, foi bom ter essa ilustração que você fez para a gente. Eu vou dar alguns recadinhos aqui sobre uma live que a gente tem amanhã às 16 horas. Nós vamos conversar com a Cris Bertolami sobre inovação em saúde, como pessoas, empresas, independente do tamanho da empresa, podem gerar inovação em saúde. Mais tarde, às 18h30, nós temos com o Vitor Hugo uma live sobre como é a experiência de trabalhar numa startup. Vocês podem, e recomendo que se façam isso, se registrar em nbng.com.br, porque qualquer novidade, qualquer mudança, qualquer surpresa que aparecer, vocês vão precisar estar lá com a gente, registrados em NBNG, para poder receber. Tá bom, pessoal? Você quer falar mais alguma coisa, Rafa? Só agradecer mesmo, e se tiver outro problema de UX, pode me ligar. Tá tranquilo, é só 1 hora de dispensa. Cara, já te salvei aqui no meu contato na agenda. Resolvedor de problemas de UX. Boa, tá no R ainda. Tá fácil. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que participou dessa live. Quem não participou da live está assistindo isso numa gravação. Valeu pela audiência, da mesma forma. E até a próxima. Valeu.